Fala pessoal, esses dias atrás aí um amigo no grupo perguntou como que ele poderia saber a profundidade dos elementos numa cena para poder aplicar um matte painting, sendo que o pessoal do Matchmovie gerou apenas uma câmera, mas não deu nenhuma geometria, portanto não saberia onde posicionar os cards e tal para colocar alguns matte paintings na cena dele. E aí eu pensei que fosse uma boa dúvida aí para fazer um videozinho, então imaginei que seria legal mostrar isso para vocês. Uma das maneiras, né? Tudo no Nuke tem inúmeras maneiras para fazer, mas imaginei que seria legal mostrar uma das maneiras que pode ser feito, que é bem rápido, para você posicionar elementos no espaço 3D, seja matte painting, seja até uma rota que você queira usar para de alguma área da cena, e ser muito rápido. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa cena, que é uma câmera, fazer um traveling para frente aqui. Digamos que eu tenha recebido aqui do pessoal do Matchmovie, eu recebi a câmera e os mapas de distorção. Então, basicamente, eu tenho o meu plate, né, retiro a distorção aqui, e aí eu tenho o meu plate sem distorção. E aí, tem inúmeras, né, como eu falei, tem inúmeras ferramentas para utilizar, mas uma que eu gosto bastante, que é muito rápida, é o tal do Image Plane 3D. Então, esse cara aqui, quando a gente cria ele, basicamente, você já pode plugar. Eu vou usar aqui, né, como eu tenho o mapa de Undistort, eu vou usar sempre o plate sem distorção, ainda mais que essa cena é uma cena que tem bastante distorção aqui, né? Então, tá aqui minha cena sem distorção, e daí basicamente quando você cria esse gizmo, ele já vem aqui na opção Stabilize, aí você vai colocar aqui a imagem, e daí ele fica pedindo a câmera da cena. Então, eu vou criar aqui a câmera, já tá ali em cima, na verdade, só tô usando Stamps. E aí, basicamente, o que ele me dá aqui? Ele está na opção estabilizar, está usando o resultado de 3D, tem outras opções aqui, mas hoje eu vou focar rapidamente aqui só no que importa. Então, 3D Projection Setup, e daí você tem aqui o frame de referência e qualquer distância em relação à câmera. Então, é isso que você quer. Então, qual que é o frame de referência? Digamos que eu recebi aqui, então, eu tenho algumas situações que eu quero mostrar rapidamente, mas a primeira é o seguinte, eu tenho aqui um pôster do King Kong, ele foi feito no frame de 1100 e quando, digamos que você passou isso aqui pro pessoal do Matte Paint lá, você tirou a distorção e passou esse frame pro pessoal poder colocar o pôster para você ali e tal. Ou você mesmo colocou, enfim. A questão é que foi feito no frame de referência 1100. Então eu venho aqui, né, se eu colocar A sobre B e for lá no último frame, ele tem que estar na posição que eu espero que esteja, né? Então, lógico, se eu só colocar A sobre B aqui, o pôster fica parado e não tem nenhum Matchmovie acontecendo aqui, né? E daí, como que eu sei a posição dessa coluna aqui no espaço 3D se eu não tenho nenhuma geometria de referência? Como eu falei, tem inúmeras maneiras, a maneira que a gente vai usar hoje é o Image Plane. Então, basicamente, você vai colocar um Image Plane, você vai lá no teu frame de referência. Então, agora, o que eu faço? Eu venho aqui, eu penso, bom, eu quero colocar um negócio aqui. Então, eu faço uma seleção aqui, ó, usando o Shift Command aqui, acho que no PC é Shift Control. Você faz a seleção que é só para você ter uma referência na tela, tá? Então eu vou usar aqui, vou sempre ficar olhando para esse cantinho aqui, e aí se eu achar a distância desse ponto aqui com esse cara, né, esse cara tá na opção Stabilize, então se eu começar a andar aqui, ó, ele vem para trás, né, eu tô andando com a câmera, essa posição tá sempre parada, né, na tela aqui em espaço 2D. Então se eu vier aqui lá no primeiro frame, por exemplo, né, frame 1001. Só que eu começar a mudar a distância da câmera, você vai ver o que acontece, é o que? Deixa eu colocar aqui. Tá estabilizado, só que na verdade eu quero frame 1100, né? Desculpa, então eu tenho que estar lá no frame 1100, dizer que meu frame de referência é frame 1100. Então aqui, ó, na verdade é essa posição aqui que eu quero. Aí eu vou lá no primeiro frame e agora eu começo a trocar aqui a distância. Tá vendo que ele vai movendo o plate de lugar? Porque basicamente você está tentando achar aquele ponto no espaço 3D onde isso aqui não vai se mexer. Então agora se eu vier fazendo isso aqui, ó, esse aqui é só uma referência visual. Poderia deixar meu mouse parado aqui, mas se eu usar o mouse eu não consigo. Eu até conseguiria aqui, né? Se eu deixar o mouse aqui, agora se eu fizer Shift para direita, ó, eu vou a cada 10 frames. Meu mouse tem que ficar parado no mesmo lugar. Então significa que agora eu achei a posição no espaço 3D, porque basicamente o que esse gizmo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma projeção num plano. Então se você olhar aqui no ambiente 3D, você vai ver que a câmera está sempre parada, ó. Posso andar aqui, ó, 10, 20, 30. Eu vou andando a cada 10 aqui só para você ver que a câmera está parada. Então ele está projetando desse frame, do frame 1100, e daí ele está filmando com a câmera do shot, né?
Então você está sempre estabilizando a imagem. Então agora eu sei que, por exemplo, essa aqui no frame 1100, a minha distância de 22,7 aqui vai fazer o match move dessa coluna. Então eu pego esse cara, eu só vou trocar então, né, de stabilize para match move, porque eu quero fazer um match move desse cara aqui. Então eu pego isso aqui, tiro dali, boto aqui com o match move. Então se eu tô aqui no frame 1100, né, tá aqui na posição correta. Se eu colocar aqui, ele tem que estar no mesmo lugar. Você vê que não teve alteração. E agora se eu der play, porque esse cara está no match move, você vê que ele está colocado lá onde deveria. Então essa é uma maneira bem prática e rápida de você descobrir onde que as coisas estão no espaço 3D e assim colocar rapidamente, seja o matte paint, seja uma rota, enfim. E aí eu fiz aqui só uma outra brincadeira rápida, ó, frame 1001, então eu vou fazer a mesma coisa que só que um pouco mais rápido agora. Então eu vou A sobre B, né, pensando que aqui essa imagem que eu gerei aqui, vou colocar sobre um plate distorcido, né, então vou fazer A sobre B, e lá no 1001 ele tem que estar na posição correta. Então se eu der um play aqui, lógico, não está com o match move feito, está lá sambando, né. Então como é que eu faço? Crio de novo, então esquece, cara, que isso aqui é só referência. Tá aqui um image plane 3D, conecto a imagem, busco a câmera, então tá lá. E meu frame de referência realmente é o 1001. Eu quero colocar ele aqui em cima desse, fiz a brincadeira de ser o Empire State Building aqui, né? E aí o que eu faço? Eu vou andando para frente aqui. E ó, tá vendo que na verdade até por default aqui a distância de 500, como é bastante, meio que já funcionou. Mas se eu primeiro e último e for meio perto lá, talvez, ó, dá pra ver que tem um leve movimentinho. Mas o primeiro 1001 é a posição que eu quero. Vou no último frame, tem uma leve diferença aqui, então eu posso... Eu geralmente gosto de fazer, eu vou mais e menos assim, só pra realmente achar o que eu sinto que pode ser uma boa posição. Ó, 540 parece legal. Agora eu volto de novo pro meu frame de referência, que é o 1001, troco a posição de Stabilize para Match Move, copio esse cara aqui e ele vai entrar aqui agora para mim. Então agora esse cara, eu tô aqui no frame 1001, se eu colocar ele sobre o meu plate undistorted, ele tem que estar na posição correta, então liga e desliga, funcionou. Então se eu der um play, agora a gente tem o nosso King Kong lá colocado na posição, Match Move está feito. E aí, por fim, só para mostrar essa questão da rota também é o seguinte, eu fiz aqui uma última possibilidade, que é, digamos que você quer colocar alguma coisa logo atrás aqui da janela, tá? Digamos que do lado de fora aqui, mas logo atrás da janela. Então, se eu quero colocar alguma coisa logo atrás da janela, eu vou fazer de novo o mesmo processo que a gente tem feito aqui, que é o seguinte, Image Plane, então, imagem, né, minha imagem distorted, câmera, então boto a minha câmera, e aí eu fiz aqui no meu frame de referência é o 1001, onde eu posicionei aquele card, aquele checkerboard. Então 1001, tô aqui, vou fazer aqui uma área para poder, né, ficar sempre olhando para ela, que é a hora que eu quero estabilizar, e daí eu vou andando para frente aqui, até o último frame essa área continua visível, então beleza, então eu posso ir do primeiro para o último. Então agora, se eu estou no Stabilize, eu quero ir trocando a distância desse cara aqui até que ele encaixe lá, né? Então tá aí, ó, tá chegando cada vez mais perto, passei, não tem problema. Agora eu vou indo aqui agora, ó. Vamos ver. Último, primeiro, último tem uma leve diferença também, assim, meu Match Move aqui eu confesso que não é o melhor dos Match Moves, mas só para mostrar, né, o conceito que a gente quer fazer. Então tá lá, ó, já funcionou. Então volto para o meu 1001, que é o frame de referência, a distância que eu quero é essa aqui, quero estabilizar, né, quero fazer o Match Move. Então Match Move, agora eu corto isso aqui, colo aqui, então se eu fizer A sobre B, esse cara tá lá na posição que ele tem que estar. E aí eu quero fazer a rotoscopia dessa área também, vou aproveitar, porque eu já sei essa distância, então se eu fizer uma máscara aqui, eu posso recortar isso aqui, né, posso fazer a roto. Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei a minha roto, que eu já preparei aqui, ó, já fiz lá no frame 1001, então tá aqui se eu clicar na bezinha, tá lá o meu keyframe 1001, fiz aqui uma roto bem cachorrinha, mas que serve pra gente pelo menos colocar esse checkerboard ali atrás. E aí você tem que pensar o seguinte, eu fiz a roto também baseado no frame
undistorted, né? Que tem essa resolução aqui, ó, 2112 por 1188. Então, por isso que eu vim aqui, fiz um reformat antes, coloquei nesse formato, coloquei minha roto ali. Então, se eu colocar a minha roto sobre o undistorted, ela tem que estar na posição corretinha, né? Então, agora, o que eu faço? Eu posso pegar esse mesmo matchmove que está aqui e posso colocar na minha roto aqui também. Então, quando eu coloco aqui, acontece uma coisa que eu quero mostrar, que é o seguinte. Então, se eu colocar A sobre B, você vai ver que, opa, não está na posição correta. Então, se eu fizer isso aqui, você está vendo que tem uma diferença, ele está pulando, porque esse gizmo aqui, infelizmente, ele tem uma questão dentro dele, que é o seguinte, se eu entrar aqui, você vai ver que ele tem... Clico aqui no último, aqui não é só seleciono o último, só para ver o caminho que ele está fazendo, ele tem esse cara que é esse reformat aqui, nesse scanline render aqui, ó. E ele tem uma... tem uma expressão por baixo que está forçando ele a usar o root format. Na verdade, ele está indo direto buscar a resolução do script. Aí, como o script, na verdade, aqui, ó, meu project settings está em HD, ele está trocando para HD, mas você lembra que a gente está usando o plate undistorted, né, para fazer essas manipulações e posição dele, né, dos elementos. Então, tem duas coisas que você pode fazer. Uma é você pegar e forçar aqui, então pegar um outro reformat, que vai estar na posição que eu quero. Eu vou trocar aqui só para none, né, o resize tab. E ele está aqui no valor de overscan, né, que isso aqui, quando você tira a distorção, você tem um formato que a gente chama de overscan, né. Então, ou você força ele aqui, e daí, portanto, agora, tá vendo que aqui, ó, se eu não boto... Ele tem esse, ó, tá em HD, quando eu boto ele aqui, ele muda para cá. Então, sinal que se eu botar aqui agora, ele tá na posição correta. Então, se eu tiro, ele tá errado, se eu boto, ele vai para o lugar correto. Então, ou você pode fazer isso, ou se você quiser aproveitar e já meio que arrumar esse gizmo aí para você entra aqui nele, e uma sugestão é fazer um novo reformat aqui, trocar para box, porque daí você vai colocar a dimensão que você quer, e daí aqui, em vez de colocar 200, você vai colocar aqui, ó, aperta igual e vai colocar a expressão input.width, vai pegar a largura do input dele, e aqui você vai colocar o input.height, então vai pegar a altura. Então daí, em vez de usar esse cara, você estaria usando esse aqui. Então posso fechar aqui o grupo, aí você veja que ele já vai me dar aqui o resultado, né? Não preciso nem botar o reformat igual a gente tinha colocado ali para forçar o rotopaint aqui. Então fica a teu critério. Mas basicamente agora a gente tem uma rota que está ali, ó, vai estar seguindo sempre a posição correta. E aí o que eu gosto de fazer, né, e espero que também sirva como uma dica, é, ao invés de aí pegar essa roto e utilizar aqui para recortar, né, da tua posição. Então digamos que eu tenho isso aqui agora. Colocou aqui. Sempre lembrando que se você fez as coisas pensando no undistorted, quando você vai colocar em cima do teu plate original, você tem que devolver a distorção. Por isso que eu fiz aqui esses caras, aí em vez de colocar um sobre o outro, que é A sobre B, é porque esses dois, daí o que eu gosto de fazer, geralmente eu gosto de colocar em cima de uma constante mesmo aqui, ó, HD, daí eu forço ela a ter o formato, e daí eu vou colocando A sobre B, porque daí fica mais fácil de empilhar as coisas, ligar e desligar. Tá? Então, se eu colocar esses caras aqui, apertar, aplicar a distorção novamente, colocar A sobre B, você tem todo mundo lá no lugar, fica só faltando a roto, né? E aí o que eu quero dizer é que ao invés de subtrair a roto daqui, eu vou fazer aqui um stencil, deixa eu botar aqui, fazer um stencil aqui para tirar aquela área ali, que eu não gosto muito de fazer isso, porque daí você fica com a coisa recortada e você não tem muito controle de borda, sabe? Se você precisar fazer algum edge aqui, então você não tem muito controle. Mas tá lá, ó, já tá recortado, tá lá para trás, a roto já funciona. Aí o que eu prefiro fazer é o que? Eu pego essa roto que tá aqui e vou usar como um alpha na minha imagem aqui. Ó. Então, pego o meu plate normal, esse aqui é minha roto, coloco aqui como alpha, vou pré-multiplicar e aí vou colocar por cima do meu plate. A única coisa que tem que lembrar, lógico, né, que a gente acabou de falar sobre isso, é o que? Como essa roto foi feita pensando aqui, né, na distorção, nós também tem que aplicar a redistorção aqui na roto. Deixa eu até, não vou aplicar só para mostrar o que acontece. Então, tá aqui, né? Opa, tá aqui.
Tinha clicado sem querer. Então até aqui ele está fora do lugar, né? Porque não tem a distorção. Então quando você aplica aqui agora, aí ele vai pro lugar certo. E aí por qualquer motivo, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Eu tô A sobre B. Então aqui tá meu A. Coloquei esse cara aqui. Aí devolvo isso por cima. Tá tudo certo, agora funciona. Legal? Então deixa eu fazer a cada 10 frames aqui só pra você ver que tá funcionando. Ó. Tá lá. E é legal de você usar esse cara do Image Plane, por exemplo, esse cara tá colado aqui atrás, mas digamos que você quisesse botar alguma coisa que tá entre o prédio aqui, a janela e lá fora. Agora que você já sabe, já posicionou, já colocou, já tem uma rota aqui e tal que tá fazendo o papel dela aqui de devolver o foreground aqui em cima, você pode simplesmente trocar a distância desse plate aqui, né, do meu checkerboard. Então, quando eu fiz lá a posição, fiz um match move dele perfeito aqui na janela, mas se em vez de 52 você colocar 152, por exemplo, você vai ver que ele vai ficar, ó, tem um parallax, ele fica descolado do prédio, né. E aí geralmente eu já faço a cada 10 mesmo, assim, porque daí eu vejo se as coisas estão tudo funcionando e eu já posso renderizar, porque eu sei que rapidamente aqui eu já vi que está tudo funcionando. E assim fica prático de fazer o processo. E aí fica bem limpo, né? Se você quiser, quanto mais coisas você colocar, você pode pensar que você pode fazer uma pré-comp aqui. Aí esse lado todo ficar fazendo pré-comp, você enfia aqui A sobre B e depois devolve a parte de cima. Aí teu script fica otimizado e rápido. Beleza? Então era isso. Só mostrar essa técnica aí de usar o Image Plane para descobrir rapidamente a profundidade de um objeto ou de uma parte da cena e aí aplicar isso com o Match Move, seja no Matte Paint, numa rota. Beleza? Então vai lá, espero que tenha aprendido alguma coisa, tenha sido legal e a gente se vê na próxima. Abraço!